Queridos irmãos, nós hoje lemos o relato do Natal de São João Batista, que anuncia o Natal de Nosso Senhor. A liturgia faz com que, no relato, e seguindo a sequência dos textos bíblicos, justamente o nascimento de São João Batista ocupe os 2 últimos dias que nos preparam para a celebração do Natal. Hoje, o relato do nascimento, amanhã, a missa que não iremos celebrar, porque já iremos celebrar a da noite do Natal, o cântico do Benedictus, que é o cântico que São Zacarias canta quando nasce São João Batista. E ele recupera, portanto, a voz. Há tantos detalhes bonitos que a gente poderia comentar, eu queria apenas tomar um aspecto. Perguntaram para Santa Isabel qual seria o nome da criança, queriam dar a ele o nome do pai, Zacarias, Zacarias Júnior, né, se fosse hoje em dia. E aí, Isabel disse não, ele vai se chamar João, que significa agraciado. Era o nome que o anjo lhe tinha dado durante o anúncio a São Zacarias, e que, de alguma maneira, perpassa como um significado por todo o relato que nós acompanhamos nesses dias, né? Embora o relato do anúncio do anjo a São Zacarias nós leríamos no domingo, que, portanto, não lemos, porque no domingo nós lemos a leitura própria do quarto domingo do tempo do Advento, mas depois, nas leituras seguintes, nós vimos, quando Nossa Senhora vai visitar Santa Isabel, como aquela profecia do arcanjo se cumpre. Porque assim que Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Então, desde a antiga tradição na Igreja, se entende que esta efusão do Espírito Santo, este Pentecostes sobre Santa Isabel, seria, por assim dizer, sinal de que São João Batista foi justificado dentro do ventre dela para cumprir as palavras do arcanjo. Ele será cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. Portanto, o nome João é como que a expressão do que aconteceu com ele. Ele é agraciado, ou seja, a graça santificante foi infundida nele ainda no ventre da sua mãe. Ali ele foi purificado dos seus pecados durante a visitação de Nossa Senhora. Ele foi purificado do pecado original, quero dizer, e ele efetivamente se tornou como que o primeiro efeito da graça salvadora de Cristo, por assim dizer, desde o momento da encarnação. Nós sabemos, pela fé da Igreja, que Nossa Senhora é a primeira redimida, mas ela foi redimida por antecipação. São João Batista teria sido redimido, o primeiro redimido, por posticipação, ou seja, depois da encarnação do Verbo. Então ele é agraciado. Ele é o que o seu nome significa, agraciado mesmo. Ora, quando Zacarias pede uma tábua e escreve João é o seu nome, esta cena tem um significado teológico. Por quê?
Todos nós sabemos que no Velho Testamento Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Depois, quando Moisés desceu, o povo estava idolatrando lá o bezerro de ouro, Moisés destruiu aquelas tábuas da lei, e da segunda vez que ele subiu, os mandamentos lhe foram dados, ele os escreveu sobre aquelas tábuas. Ora, São Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, quando Zacarias escreve sobre a tábua, agraciado é o seu nome, é como se ele estivesse dizendo, começou agora uma nova dispensação. Começou a dispensação da graça, a dispensação da lei, da letra morta, a dispensação da lei que é incapaz de justificar o homem, acabou. Agora começa a dispensação da graça. Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo. Ora, quando isso acontece, diz o texto, no mesmo instante a boca de Zacarias se abriu e sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. A louvar a Deus pelo quê? A louvar a Deus de que modo? Dirão os padres da igreja. A louvar a Deus pela confissão da fé, pela profissão da fé. Ou seja, quando a graça é derramada em nossos corações, é acesa em nós a luz da fé sobrenatural. Então, os nossos lábios se abrem, nós podemos proclamar a fé com a nossa boca. E por isso diz São Paulo aos Romanos, no capítulo 10º, capítulo excepcional da carta de São Paulo aos Romanos. Se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e com o teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é professando a fé com a boca que se alcança a justiça, e é crendo com o coração que se obtém a salvação. Portanto, quando a graça é derramada, o Espírito Santo nos leva à fé. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia, porque a fé é difusiva. Ela não pode ser contida. Aquilo que é escutado ao pé do ouvido, ou seja, a revelação interior do Espírito Santo, precisa ser proclamado sobre os telhados, ou seja, brota dos nossos lábios pela pregação. A fé, pela sua própria natureza, é difusiva. A fé, pela sua própria natureza, é expansiva. E ela provoca no nosso coração reverência para com Deus. Isso que muitas vezes na Escritura é chamado de temor de Deus. É, como diz São Tomás, o temor filial, ou seja, a reverência, a adoração, o respeito que nós temos por Deus, a estima pela sua santidade, pela sua soberania, por essa grande obra de misericórdia que é efetivamente o mistério da encarnação. Ora, queridos irmãos, nós precisamos dessa graça para celebrarmos bem o Natal. Ó Rei, Senhor das nações e pedra angular da Igreja, vinde salvar a mulher e o homem que o dia formastes do barro. Ele é a pedra angular da Igreja. A fé em Jesus Cristo é o que nos transforma, por assim dizer, em rochas desse edifício espiritual, para utilizar a analogia que São Pedro utiliza na sua primeira carta. Que nós possamos verdadeiramente, pela graça,
professar a firmeza da fé apostólica, a fim de que assim nós possamos nos unir a Jesus Cristo e celebrar com fervor o seu nascimento. É isso que nós pedimos nessa véspera da véspera de Natal. A graça de podermos verdadeiramente adentrar no mistério do nascimento do Senhor com o nosso coração purificado pela fé.